Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos do Espiritismo. Voltamos a apresentar o programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. Hoje, dia 21 de dezembro de 2020, voltamos, como dissemos, a apresentar o programa Encontro com o Espiritismo, e desta feita nós estudamos o livro dos Espíritos, de Allan Kardec. E para os que não conhecem ainda o livro dos Espíritos, nós vamos fazer um esclarecimento inicial acerca desta obra, que é o livro fundamental da doutrina espírita. É considerado pelas pessoas como a Bíblia do Espiritismo ou a Bíblia dos Espíritas, porque é um livro básico e que permanentemente ele é estudado, consultado, e não é um livro apenas de leitura, como um romance ou uma obra subsidiária do Espiritismo. É um livro para ser estudado, um livro de cabeceira e permanentemente consultado para se conhecer com profundidade o Espiritismo, porque há muita gente que não sabe o que é o Espiritismo e condena o Espiritismo. Olha bem, condenar o que não se conhece não deixa de não ser uma leviandade. Como eu posso condenar o que eu nunca vi, o que eu nunca li, o que eu nunca estudei, o que eu não conheço? É o que ocorre com a maioria dos adversários do Espiritismo. Condenam o Espiritismo, julgando ou achando, ou diríamos melhor, comparando o Espiritismo com doutrinas espiritualistas e com doutrinas que nada têm a ver com o Espiritismo. Aí nem conhece uma coisa e nem conhece a outra. De maneiras que condenar o que eu não conheço é uma forma de leviandade. A pessoa pode ser muito bem intencionada, de bom caráter até, mas condenar aquilo que não conhece não deixa de não manifestar sinais, pelo menos, de leviandade. Vamos então conhecer o livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Esta obra, para os que não conhecem, ela foi lançada, não é de Allan Kardec, é dos Espíritos Superiores. É uma longa entrevista que se constitui de 1019 perguntas de Allan Kardec aos espíritos superiores considerados os espíritos representantes da revelação espírita, porque o espiritismo é uma revelação mais uma. A primeira foi através de Moisés, a segunda foi através do Cristo, e a terceira é o Espiritismo, que veio ao mundo através dos espíritos superiores. Muitos espíritos esses de sabedoria e de virtudes, que muitos deles passaram aqui na Terra e tiveram nomes como Sócrates, Platão, discípulo de Sócrates, Aristóteles, Santo Agostinho e apóstolos, né? Espíritos que na época de Jesus foram reencarnados com o nome de apóstolos e discípulos de Jesus. Aí, como espírito, eles vieram complementar a obra
que na época de Jesus, que esses espíritos, alguns deles, pertenceram ao grupo apostólico de Jesus, e que Jesus naquela época disse que não disse tudo, mas enviaria o Consolador, ou pediria ao Pai Celestial, a Deus, que enviasse o novo Consolador. E o novo Consolador não é outro senão o Espiritismo, hoje. E aqueles espíritos que foram reencarnados como apóstolos de Jesus, voltaram agora para complementar a obra de Jesus, que se chama o Espiritismo. Então é uma revelação. Só assim, inicialmente, para esclarecimento. E a primeira pergunta, apenas para informação também, que abre, diríamos assim, a série de 1019 perguntas de Allan Kardec aos espíritos superiores. A primeira pergunta, ele abre o Livro dos Espíritos com o que é Deus? E os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema do universo e causa primária de tudo e de todas as coisas. Ali eles encerraram, os espíritos superiores. E de maneira que neste livro que nós escolhemos para estudo e informação aos que nos assistem e que têm interesse no Espiritismo, nos estudos da ciência do Espiritismo, nós escolhemos hoje um tema: progresso dos espíritos. Os espíritos progridem. Os espíritos evoluem. Os espíritos passam pelas escalas de evolução, passam sim. Os espíritos passam de uma ordem inferior para uma ordem superior, passam. Porque, em princípio, na visão do Espiritismo, tudo na natureza evolui, progride. Tudo vem do zero para 01, 02, 03 e formam uma escadinha na evolução. E essa escada de evolução, ela está nas próprias escrituras sagradas. Nas escrituras, quando lá fala simbolicamente da escadaria de Jacó, que parte do zero, os seres, que vem das mãos de Deus, simples e ignorantes, partindo do zero, e complementa o círculo. É um círculo, como uma roda. Sai de Deus, simples e ignorantes, e voltam para Deus depois, puros. Que esses espíritos puros, eles, na visão da Igreja Católica, eles se chamam anjos, se chamam arcanjos, ou serafins. É como a Igreja Católica designa esses espíritos que atingiram a pureza. Mas esses espíritos, Deus deu a pureza a eles? Não. Deus abriu os caminhos para que eles conquistassem essa condição angélica ou angelical de espíritos puros, mas é uma escadaria que eles passam pela lei de progresso, pela escala dos seres, não é? E que passam de uma ordem inferior para uma ordem superior, como os alunos nas salas de aula, nos cursos que eles fazem. Eles não começam da universidade, os alunos começam do primário, o primeiro ano primário, segundo, terceiro, na comparação, até terminar o científico, terminar o segundo grau, para depois passarem para a faculdade, e depois então vem as universidades e vem PhD fazendo curso de aperfeiçoamento. Essa comparação se faz com a evolução, o progresso dos espíritos. Quer dizer, é um trabalho deles, não é uma doação de Deus.
Deus não dá evolução aos espíritos, ele abre os caminhos, não é? Mas não dá evolução, porque se o espírito fosse criado já puro, aí que mérito ele teria? Ele olharia para trás e foi dada a ele a condição de um anjo, de um serafim, de um querubim, como ensina a Igreja Católica. Aí, que mérito, que gosto, que prazer esse espírito teria. Muito diferente é quando o espírito atinge a última escala da perfeição, assim como Jesus atingiu e inúmeros outros espíritos atingiram e olham para trás e foi fruto do seu esforço, do seu estudo, da sua lágrima, do seu suor. Isso é o que ensina o Espiritismo, ou seja, o progresso dos espíritos na visão da ciência, da filosofia, do Espiritismo. E nesse livro dos Espíritos, apenas como orientação para estudo e para pesquisa, a partir da questão 114, ou a pergunta 114, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? A pergunta é esta. Os espíritos, eles são bons ou maus pela sua própria natureza, ou são eles próprios, eles mesmos, que se melhoram no curso das sucessivas reencarnações, ou no curso dos milênios? Esta é a pergunta que Allan Kardec faz, porque a evolução ela só ocorre através das reencarnações sucessivas e só atinge a perfeição no curso dos milhões e milhões de anos, que para Deus não significa nada. E então a pergunta é esta: e os espíritos superiores, os autores do Livro dos Espíritos, ele responde: são os próprios espíritos que se melhoram. E melhorando-se, eles passam de uma ordem inferior, baixa, para outra ordem mais elevada. Esta é a evolução deles. Quer dizer, é um trabalho deles, não é de outro espírito. E nem é um trabalho de Deus, não é Deus que já dá essa evolução de mão beijada a eles, não é isso. Aí na questão seguinte, que é a 115, o Allan Kardec volta a perguntar: ora, dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros criados maus? Muito boa essa pergunta, além da outra. Ora, dos espíritos, alguns deles terão sido criados por Deus bons e outros maus? É o mesmo que perguntar: Deus fez os demônios e fez os anjos ao mesmo tempo? Por que ele criou demônios? E por que ele criou os anjos? Ora lá, esta doutrina é das igrejas, é das religiões, que Deus criou demônios para competir com ele no universo. Seria estes demônios maiores do que o próprio Deus. Era Deus fazendo e esses demônios desmanchando, até que desmoralizando o imperador do universo, o criador do universo. Então, seria desmoralizar o próprio Deus. E seria mostrar essa doutrina de criar demônio e criar anjos a puro e perfeito, seria o mesmo que dizer que Deus é iníquo, que Deus é injusto, não é? E essa teoria vem das igrejas dizendo que os anjos brigaram, trocaram tapas, bufetes lá no céu entre si, e os rebeldes se tornaram Satanás. Isso se chama uma piada teológica. Não é o Espiritismo que diz que é uma piada teológica.
eu pessoalmente, dentro dos estudos da doutrina e baseado na razão e na lógica e baseado no fato de que Deus é amor, Deus é sabedoria, no infinito, Deus. Então, como era que esse Criador de tudo e de todas as coisas permitiria que os anjos lá brigassem e depois os dissidentes se tornassem Satanás? Ora, anjo, ele compreende todas as virtudes. Anjo não pode brigar. Anjo não pode ver o outro com despeito. Anjos no céu não podem competir uns com os outros. Por quê? Porque já atingiram a perfeição em humildade, em virtudes de uma forma geral, em amor e em sabedoria. Como é que esses anjos, com essa sabedoria, com essas virtudes, eles iriam olhar o outro como seus competidores? Quem age assim somos nós, espíritos ainda imperfeitos. Temos inveja, ciúme, despeitos uns dos outros, por causa das nossas imperfeições morais, mas os anjos não. Então essa teoria de inferno, do Satanás, que se transformou, era um anjo, e brigou com os outros no céu, trocou tapas lá no céu, e depois se tornou num Satanás para desmanchar por rebeldia o que o próprio Deus faz no universo. Isso não é o Espiritismo que diz, somos nós, dizemos que é uma piada teológica. Não é nem uma lenda, é uma piada teológica, que isso não pode existir, nem dentro da lógica, nem dentro da razão. Então, os espíritos, conforme diz aqui o livro dos Espíritos, eles se melhoram, eles evoluem, eles progridem, baseado nos seus próprios esforço, suor e lágrima, de sucessivas reencarnações, até atingir a posição de um anjo, e foi para isto que Deus nos criou, para sermos como mais um Jesus no universo e pertencermos aos milhões de anos lá pela frente, pertencermos diríamos, à corte celestial, sermos mais um ministro de Deus, a administrar o universo debaixo da supervisão do próprio Pai Celestial. E de maneiras que, na questão seguinte do livro dos Espíritos, estamos afastando aqui umas propagandas desagradáveis e chocantes até. Aí o Deus deu, ora, dos Espíritos, ainda é a pergunta de Kardec. Uns terão sido criados bons e outros maus, uns foram criados Satanás e outros anjos, essa é a pergunta. E os Espíritos respondem, Deus criou todos os Espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à condição de anjo, à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximar os espíritos de si, quer dizer, de Deus, mostrando que é um círculo. Vem das mãos de Deus, simples e ignorante, porque Deus é que cria os espíritos, mas não cria já perfeitos, como diz aqui. E ele complementa o círculo, os espíritos, até voltarem puros para as mãos de Deus e serem os ministros de Deus no universo. Isso é o que nos ensina a doutrina espírita através do livro dos Espíritos. Ora, nesta perfeição de anjo é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhe impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta, ao objetivo, que é ser anjo, que lhes foi destinada por Deus.
Outros estamos afastando aqui que incomodam muito essas propagandas. Outros só a suportam se queixando da vida, lamentando das provas e das expiações que esses espíritos criaram para eles mesmos na evolução. Se desviaram e se queixam e lamentam e demoram mais a chegar à perfeição. É isso que os espíritos estão ensinando aqui. Pela falta em que desse modo incorre, se queixando, se lamentando, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Pelo quê? Porque se desviaram. Não foi Deus quem criou o mal. Deus não criou o mal. Os espíritos, à medida que vão evoluindo, que Deus coloca em cada um o livre-arbítrio, com esse livre-arbítrio, eles vão escolhendo os seus caminhos. Uns escolheram de livre e espontânea vontade, pelo livre-arbítrio, a estrada esquerda do mal, e outros escolheram a estrada do bem, da direita, que Jesus também fala no Evangelho. À esquerda estão os bodes, à direita dele, Jesus, estão as ovelhas, que são os espíritos que já manifestam o desejo de evoluir mais depressa, não é? E os outros, os que estão à esquerda, simbolicamente na Bíblia, falam os bodes. Esses aqui é que estão atrasados, aliás, estacionários no progresso, mas todos vão evoluindo. Os que estão estacionários passarão a evoluir também, porque a lei da natureza é a lei do progresso. Uns estacionam, outros evoluem mais depressa e chegam à perfeição mais depressa. E aqui o Allan Kardec volta a perguntar. Segundo o que acabais de dizer, ele está falando aqui, perguntando aos espíritos, segundo o que acabais de dizer, os espíritos em suas origens seriam como as crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco, gradativamente, os conhecimentos de que carecem, de que precisam, com o percorrerem as diferentes fases da vida. Essa é a comparação que Kardec faz na pergunta. Os espíritos na evolução, eles são como crianças, que pouco a pouco eles vão despertando para o progresso, para o amadurecimento dos conhecimentos, da sabedoria e das virtudes. Aí os espíritos respondem, sim, Kardec, sim, certamente, evidentemente, sim, a comparação é boa. Vamos afastar aqui essas incômodas. Ora, a criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Mas a vida do homem tem fim. O homem físico, o homem material, o espírito reencarnado, não é o espírito que tem fim, é o cidadão, o homem material, nós, diz aqui. Mas a vida do homem tem termo, tem fim, ao passo que a vida dos espíritos se prolonga ao infinito, quer dizer, é eterna, nunca terá fim, e passará pelas sucessivas reencarnações, que é a base da evolução, é o meio que os espíritos têm, pelas reencarnações sucessivas, de atingir a meta de anjo, arcanjo, a posição, a condição em que Jesus hoje está no universo, que é um dos ministros de Deus. E na questão seguinte, Allan Kardec pergunta novamente, haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Quer dizer, haverá algum espírito que permaneçam eternamente nas ordens inferiores e que dali nunca eles vão sair para uma ordem mais elevada? Essa é a pergunta. Aí os espíritos respondem, não. Todos os espíritos
se tornarão perfeitos, mudam eles de ordem. Vamos afastar. Mudam eles de ordem, mas demoradamente, porquanto, como já de outra vez te dissemos, Kardec, um pai bom, justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre, condenar para sempre. Pretenderias que Deus tão grande, tão bom, tão justo, tão sábio, que a expressão máxima do amor universal fosse pior do que vós mesmos aí na Terra, do que nós? Essa é a resposta que os espíritos dão a Allan Kardec dentro da sua sabedoria. E Allan Kardec, na pergunta seguinte, pergunta novamente: depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição, para atingir a meta de espírito puro, anjo, arcanjo? Se o trabalho é deles, o esforço é de cada espírito, depende deles o progredir mais rápido para a perfeição? Aí o espírito responde: certamente, sem nenhuma dúvida, eles, os espíritos, alcançam mais ou menos rápido a perfeição, conforme o desejo que têm eles de alcançar essa perfeição e a submissão que testemunham a vontade de Deus. São espíritos que evoluem pelo seu esforço, pelo seu suor, não é uma salvação doada por Deus, que seria injusta, não é? E que são obedientes, dóceis, os espíritos não rebeldes, os espíritos obedientes à vontade de Deus, estes chegam mais depressa à perfeição. Já os espíritos indóceis, rebeldes, desobedientes, eles são como uma criança indócil. Da mesma forma como os alunos diante de uma sala de aula, rebelde, aí demoram a chegar no curso superior. A mesma coisa são os espíritos. Aí Kardec volta a perguntar: podem os espíritos degenerar? Quer dizer, ele está num degrau da evolução. E eles podem voltar para o degrau de baixo? Essa é a pergunta. Não, responde os espíritos superiores, não. À medida, quer dizer, à proporção que os espíritos evoluem, progridem, avançam, passando de uma escala para outra, de uma ordem inferior para uma ordem superior, compreendem o que os distanciava da perfeição, que eles vão cada vez mais evoluindo e tendo mais compreensão, uma compreensão mais lúcida do progresso deles mesmos. Ora, concluindo uma prova, através da reencarnação, o espírito fica com a ciência, quer dizer, com a experiência, com o conhecimento, que daí lhe veio, e não a esquece. O que o espírito adquiriu numa encarnação, em experiência, em progresso, ele não perde e não esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Quer dizer, o espírito pode permanecer num degrau, 2 ou 3 reencarnações, espíritos preguiçosos, ociosos, espíritos rebeldes, mas Deus tem os meios de cutucá-los para que na próxima encarnação ele saia de um degrau e vá para outro, e vai experimentando o 5º, o 6º, o 7º, e assim até praticamente o infinito. Mas ele não pode permanecer estacionário por todo o tempo. Essa é a resposta que os espíritos deram a Kardec. Então, nossos amigos e companheiros, nós hoje tivemos os estudos do progresso dos espíritos,
porque os espíritos, eles passam pelos reinos da natureza. Os espíritos, eles passam pelo reino pelos 4 reinos da natureza. O primeiro reino é o reino mineral, o segundo reino é o vegetal, o terceiro é o animal e o quarto é o hominal, que somos nós, para depois chegar ao 5º reino e último da natureza, que é o reino angélico ou angelical, de espírito puro, como é Jesus. Mas vejamos que eles vêm lutando contra a matéria, que o próprio espírito, como princípio inteligente, ele explode como um princípio inteligente, que é energia, o espírito é átomo inteligente, então ele explode nas suas origens, no reino mineral. Depois ele passeia pelo reino vegetal, depois ele vai passear também pelo reino animal e passeia pelo homem, que somos nós. E depois ele vai permanecer como anjo, arcanjo, que vai chegar a Deus. Então, essa é a visão do Espiritismo sobre o progresso, a evolução dos seres inteligentes que Deus criou, que se chama espíritos humanos. E muita paz para todos, e voltaremos com outro tema do Espiritismo para esclarecimento no próximo programa Encontro com o Espiritismo. Muita paz para todos e que durmam bem, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, fazendo uma prece, e vão dormir. É um parecer que nós damos na companhia dos bons espíritos, que muitos deles estão ao nosso lado e nós nem percebemos. Muita paz para todos.